Estamos observando esse tema sobre cosmovisão cristã e ele é muito relevante. Por quê? Vocês vão participar bastante hoje. Por que ele é relevante? Relevante é importante. Não estou menosprezando vocês, não. Só para... Uma vez eu estava... Diga. Isso. Isso. E aí você pode ser um crente, um cristão, né, que crê no Senhor Jesus Cristo, mas as suas atitudes práticas, a sua ética, pode não condizer com a sua cosmovisão cristã. Então você pode, no seu namoro, não estar seguindo o que a Escritura ensina sobre o namoro. Então você pode ter uma conduta de namoro materialista, não é verdade? Ou até influenciado por outras doutrinas que não estão na Escritura, mas professa o nome de cristão. Isso é uma incoerência, uma incompatibilidade. A ideia com esses estudos nesse semestre é nós sermos coerentes com a fé que pregamos. E um detalhe é que os elementos mais simples da Escritura são os que norteiam a nossa cosmovisão cristã, né? E às vezes nós debatemos, os jovens gostam, né, de debates teológicos, vão lá no Facebook e tal, no YouTube, vê os debates e acham fantástico aquilo tudo. Mas muitas vezes são importantes, não estou dizendo que não são, mas para ética, para sua prática diária, muitas vezes tais debates não são relevantes. É importante você entender a cosmovisão cristã bíblica e saber viver na prática tal entendimento do mundo ao seu redor. A roupa que você veste tem que refletir a sua cosmovisão, certo? Não é a moda que vai ditar a roupa que você veste. Entende? Então, tudo. E eu falei da roupa, mas tem outros elementos, né? Dentro da nossa prática diária que vão refletir aquilo que nós cremos. Então, nós queremos repetir, revisar algumas questões importantes. Errei? Acertei. Então, nós vamos tratar de outra cosmovisão hoje, certo? Não está indo? Não está indo. Foi, isso mesmo. Então, nós vimos no sábado passado o teísmo, que se refere a uma cosmovisão que apresenta onde há um Deus somente. Nós entendemos que o teísmo é o cristão, obviamente, né? No entanto, em alguns outros textos, é apresentado o islamismo, o judaísmo como uma forma de teísmo, embora o teísmo seja o cristão. Vimos os elementos de uma cosmovisão teísta, e essa cosmovisão tem que afetar a nossa prática. Cosmovisão deísta é a que nós vamos observar hoje, só mudou uma letrinha, do T para o D. Nós temos também o naturalismo, que muitos crentes seguem o naturalismo, mesmo sem saber, nas suas decisões mais básicas da vida, você acaba se tornando um naturalista e nem percebe. O niilismo, não vou falar de todas, o existencialismo também é uma das que, digamos assim, nos orienta. Você pode ser existencialista e nem sabe o que é isso, mas pode estar vivendo de modo existencialista. Cristãos são existencialistas, existe um ramo do existencialismo cristão, né, baseado em Søren Kierkegaard, e você diz, negócio de estudar, isso é tudo teoria, não serve para nada. Pois é. Você não conhece nenhuma dessas teorias, talvez, não estou querendo menosprezar ninguém, é claro, talvez alguém conheça aqui, né? No entanto, mesmo que você não saiba, você pode estar vivendo baseado numa delas, porque essas teorias, elas chegam nas universidades, isso aí já é batido na universidade, e isso aí chega no seu professor, e o professor externa lá, quando conversa com você, os seus colegas falam, e vocês vivem de tal forma, e nem percebem que estão vivendo numa prática existencialista, e certamente não glorifica ao Senhor. O monismo panteísta oriental, que é um negócio meio nova era, né? E o pós-modernismo, que também é uma cosmovisão, muitos vivem num pós-modernismo, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, se der tempo daqui para o final do semestre. Então,
Outras cosmovisões que giram em torno, né, do nosso pensamento da sociedade. Você tem o humanismo, o iluminismo, modernismo, ateísmo, liberalismo, marxismo, consumismo e globalização, e o islamismo, que é uma forma de cosmovisão que tem chegado no mundo ocidental de modo muito forte. Então, já você vai, em Fortaleza, está chegando, você vai ver mulheres com o véu e tudo andando já aqui pela cidade, como se observa em algumas capitais no Brasil, como São Paulo, né, e outras. Questões básicas para se estabelecer uma cosmovisão. São questões norteadoras de qualquer cosmovisão. Primeiro, qual é a realidade básica? É a realidade, e essa realidade depende da sua concepção de Deus. Aí você enxerga a realidade de acordo com a sua concepção de quem é Deus. Qual é a natureza do mundo que nos rodeia? É a sua concepção da ordem física. A ordem física, como é que nós compreendemos as coisas ao nosso redor, o planeta ou os outros planetas, a matéria em si. Como é que você compreende isso? Mas também o que significa ser humano, a questão de ontologia. O que é o ser humano? Você define ele como um homem-máquina, como um homem baseado na sua psique somente? Como é que você vai definir o ser humano? Ele é holístico, complexo? Como é a imagem e semelhança de Deus? Ou é tudo junto? Porque é possível chegar a algum conhecimento? Aí é a questão da epistemologia, palavra mais complicada, mas é o ramo da filosofia que estuda a capacidade ou não de o homem obter determinados conhecimentos. O grande debate aqui é saber se eu posso conhecer a realidade tal como ela é. Na pós-modernidade vai se dizer que somente por meio da linguagem, só que a linguagem é extremamente difusa, ou seja, ninguém tem conhecimento da realidade tal como ela é. Se crermos dessa forma, não tem como ler a Bíblia, nem tem como ler nada, né? Porque você não tem conhecimento da realidade por meio da linguagem, então, e aí? Mas, na verdade, existe um certo conhecimento objetivo por meio da linguagem, e nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a compreender a Escritura. De que trata a história? A questão da filosofia da história, se essa história é linear ou circular, né, cíclica, e aí entra numa perspectiva mais marxista da história, hegeliana, tese, antítese e síntese. A história é assim? Né? Será que ela é dessa forma? Sempre vai ter uma tese, sempre vai ter uma civilização que domina outra, sempre vai ter um poder que domina o outro. Então, hoje o poder, né, estamos numa transição, digamos, ideologias de cunho, não necessariamente são marxistas, mas de fundamento marxismo, muitas delas encabeçadas por estudos da análise do discurso. Você vai perceber que estamos numa fase de transição, saindo de uma sociedade machista para uma sociedade pluralista com relação ao gênero. E para eles isso é evolução. Ou seja, aí em breve quem vai dominar serão os homossexuais e as mulheres, porque eram oprimidos em outra época. Então, isso é justificado por esse movimento hegeliano, dialético. Só que isso é totalmente anticristão, antibíblico, porque a história, segundo a Bíblia, ela é linear. Tem criação, houve a queda, houveram as promessas no meio do período da queda e do pecado, e haverá a consumação destas promessas. Vai ter um fim. A história humana, ela tem um fim para o pecado, tem um fim para a injustiça com relação às nações, onde o Senhor haverá de dominar. Então você começa a perceber que a concepção da história é algo muito relevante numa cosmovisão. E também o que acontece na morte, a morte como a realidade última, e como sabemos o que é certo e o que é errado. Todas essas outras questões vão ajudar na nossa concepção de ética, o que é certo e o que é errado. Então, mediante tudo isso, nós queremos hoje observar a cosmovisão deísta, que não é considerada por muitos uma cosmovisão, mas como uma espécie de um intermediário entre uma cosmovisão e outra. Entre o teísmo e o naturalismo surgiu o deísmo. O deísmo surgiu por causa de um caos entre teologia e filosofia no século XVII para o começo do século XVIII. Mas não pense que essas cosmovisões elas são estanques. Houve num período e não há mais. Não. O deísmo ainda existe hoje, de modo velado, porque ficou meio fora de moda ser deísta. Ninguém vai dizer, eu sou um deísta. Mas, de modo geral,
assume-se como tal. Alguns, no coração, são deístas. Por exemplo, cientistas que defendem o design inteligente, a teoria do design inteligente, que não são cristãos, propriamente dito, não são teístas, eles se enquadram no meio deísta. Você pode até... O Albert Einstein tinha um tipo de deísmo, né, no seu entendimento, né, de ideologia e de cosmovisão. Como também Steve Hawking, ele professa um certo tipo de deísmo velado dentro daquilo que ele coloca. Então, só para revisar, definição de cosmovisão. Cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, que são hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que devemos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Então, a cosmovisão, ele promove o nosso movimento como pessoas dentro de uma sociedade. Então, você tem que entender a cosmovisão cristã, que, por sinal, não é um negócio complicado de entender. O mais complicado é entender as outras cosmovisões. Mas se você entender o cristianismo bíblico e for coerente, amém, graças a Deus. O problema é que nós já somos educados e criados com tantos outros ensinos que, às vezes, misturamos o cristianismo com outras cosmovisões. Essa é uma definição mais complexa, ok? Temos uma definição mais simples. Cosmovisão é uma enunciação das crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé e dão forma e sentido à totalidade da nossa vida individual e coletiva. Veja, dão sentido à nossa vida. Então, você tem uma cosmovisão que lhe orienta, espero que seja a cosmovisão cristã, vai te orientar quando você for votar para presidente, para um vereador, né, vai te orientar quando você for escolher quem é a pessoa que você vai casar, vai te orientar na sua profissão, vai te orientar em todas as decisões importantes da sua vida, se você seguir uma cosmovisão cristã. Ok. E então, só para a gente revisar também, aqui tem ele só pega a inteligência artificial. Então, teísmo cristão. Aqui, qual a cosmovisão teísta? Realidade básica. Deus é infinito e pessoal, trino, transcendente e imanente, onisciente, soberano e bom. Pronto. Então, se você diz que Deus é soberano, você está dizendo que Ele foi o Criador, você está dizendo que Ele é o sustentador, o provedor, que Ele é o que determina todas as coisas, Ele é bom, não há mal nenhum em Deus, na verdade, infinito, um Deus pessoal, não é uma força, não é uma energia. Essa é a realidade básica para você entender o mundo. Se você não tiver essa concepção de Deus, você vai entender a realidade de outra forma. Mas também você percebe que a ordem física, Deus criou o cosmos, ex nihilo, ou seja, Deus criou tudo do nada, para operar com uma uniformidade de causa e efeito em um sistema aberto. Uma uniformidade de causa e efeito, houve uma causa inicial de todas as coisas, e para tudo há um efeito, né? Então, quando você vê... vou pensar na realidade caída, porque a gente não tem conhecimento assim da não caída, é muito pouco, né? Então, da realidade caída, você tem uma cadeia alimentar, então você tem ali uma rã que come os insetos, não é verdade? É uma causa da morte dos insetos, é a rã comer os insetos. Deus criou, necessariamente, se antes da queda era dessa forma, não sei. Estou usando o exemplo que a gente conhece, né? Aí vai ter outro predador que vai comer a rã, não é verdade? Qual predador que come rã? Cobra, não é verdade? Aí vai ter outro que come a cobra, e aí, ininterruptamente, né? Ok? Causa e efeito. E se você interfere nesta cadeia alimentar, acontecem situações complicadas, né? Eu estava na casa de um amigo que ele criava corujas, porque as corujas matavam as cobras. Só que aí a população dos ratos aumentou. Então, quer dizer, você interferiu ali no ecossistema e as coisas se prejudicaram. Relação de causa e efeito. Seres humanos vivem, então, dentro dessa criação. E o que é que significa um sistema aberto? Quem lembra?
muito bem. Eu queria ter um filho assim, né? Então, Deus age na hora que Ele quer. Ele ressuscita um morto. Na ordem física de causa e efeito, morreu, se decompõe a matéria. Mas o Senhor pode restaurar aquela matéria. Deus ressuscita, Ele intervém, né? Então, e outros milagres que podem acontecer, e Deus pode fazer isso até hoje. Então, pensemos agora numa questão ontológica do ser humano. Os seres humanos são criados à imagem de Deus e, portanto, possuem personalidade, autotranscendência, inteligência, moralidade, senso gregário e criatividade. O que é senso gregário? Não quer ficar por baixo, né? O que é senso gregário? Eu vou começar a perguntar. Como? Sentimento de cooperação, de agregar, de fazer comunidade, né? Somos seres sociáveis. Eu pensei que o pessoal das ciências sociais iam falar, mas não falaram, tudo bem. Mas são seres que estão ali em comunidade, para o mal ou para o bem, mas estão. Então, criados à imagem de Deus. Talvez você diga, isso é muito lógico. Olha, romper um destes elementos é completa desgraça para o entendimento da humanidade e para a nossa vida. Você vai ver no deísmo, que nós vamos observar já já. Aí, isso aqui é o teísmo cristão, é o que nós cremos, é o que está fundamentado na Escritura. Aí você tem um aspecto epistemológico. Seres humanos podem conhecer tanto o mundo que os cerca, quanto o próprio Deus. Então, nós podemos conhecer Deus, porque Ele colocou neles essa capacidade, nos seres humanos, e porque Ele desempenha um papel ativo na comunicação com Deus. Então, Deus quis se fazer conhecido. Isso também é muito importante para a constituição do ser humano. Nós somos a imagem de Deus. Em que sentido nós somos a imagem de Deus? Essa parte era anterior, né? Mas em que sentido somos a imagem de Deus? Vamos lá? Está sendo gravado? Vamos? Todo mundo bonito aí para brincadeira. Ninguém? Muito bem, ó, outro filho ali, ó. Somos representantes do Senhor. Então você é a imagem de Deus. Porque tem raciocínio? Também. Porque nós vivemos em comunidade e temos que amar uns aos outros? Também, porque Deus é trino nesse sentido, né? Mas principalmente porque nós representamos Deus e Deus deixou o planeta para nós governarmos segundo a vontade dele. Da mesma forma, pensando nisso, Deus quis se revelar a nós após a queda para que nós o conhecêssemos. Como é que nós conhecemos Deus? Através de... Como? Ok, através da criação, a revelação geral, você tem um conhecimento de Deus, mas que não lhe leva à salvação. E através da revelação especial, que é a palavra de Deus, a Bíblia, nós podemos conhecer Deus de modo que temos condição de ter um relacionamento específico com Deus. Isso vai além de dogmas religiosos, quaisquer outros, é a própria palavra que vai mediar, nesse sentido, o nosso entendimento de Deus. Olha, você vê, se você não perceber essa concepção de epistemologia e achar que pode conhecer Deus sem a Bíblia, você não vai conhecer o Deus verdadeiro. Você vai conhecer um Deus que você vai criar na sua cabeça. Você vai talvez conhecer o Deus de uma igreja, o Deus de uma religião, mas não o único Deus verdadeiro que se revela pela Bíblia. Isso é muito sério. Então, crentes que não leem a Bíblia, obviamente não vão ter esse conhecimento. Filosofia da história. Então, sobre a filosofia da história, é o aspecto da história ser linear, como nós já mencionamos, e sobre... Isso aqui é só uma revisão. Então, a morte. Para cada ser humano, a morte representa tanto o portão para a vida com Deus e seu povo, quanto o portão para a separação eterna da única coisa que pode satisfazer as aspirações humanas definitivamente. Então, a morte, na verdade, para o crente, o cristão, é uma passagem para estar com o Senhor, seu Criador, e viver de modo maravilhoso, sem pecado. A ética, com relação à ética... é transcendente, a ética é transcendente, alicerçada no caráter de Deus como bom, santo e amoroso. A nossa ética é baseada em quem? Quem? Em Deus.
A nossa ética não é baseada no corpo filosófico de qualquer pessoa, não é baseada na humanidade. Ela é baseada em Deus. Se você tira Deus, você não tem mais ética, nem comportamento. Entende? E temos que viver de acordo com nossas convicções. Todo ser humano tem que ser coerente com aquilo que professa. E se eu não quiser ser? Quando nós, mesmo um ateu, não somos nós, seres humanos, né, coerentes com aquilo que nós professamos, cremos, ou com aquilo que nós destacamos para orientar a nossa vida, aí nós podemos, como seres humanos, cair no limbo, num abismo, numa depressão terrível, porque nós não temos nada que nos oriente. Aí tem um suicídio, né? Aí tem pessoas que se entregam para as drogas, para o álcool. Por quê? Porque eles não acham sentido na vida, porque não vivem de modo coerente com aquilo que professam. Bem, isso aqui é um resumo do que nós vimos sobre a cosmovisão cristã. E agora eu quero que nós observemos, antes de ver os axiomas do deísmo, quero que nós observemos alguns textos na Escritura que vão nos preparar para que nós não nos contaminemos com o deísmo, né? Então, olha Isaías, capítulo 66. Isaías 66. Versículo 1 e 2. Diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Pensando nas características do teísmo, da cosmovisão cristã, o que é que esse versículo nos apresenta sobre aquilo que nós resumimos sobre o teísmo cristão? O que é que esse texto diz? Daquelas características. Vamos lá. Infinito, transcendente, né? Infinito, o que mais? Soberano, é o que o versículo diz. Ele é soberano, mas pensando no versículo, é soberano porque está no trono. Muito bem. O que mais? É pessoal, tem um nome, é o Senhor. O que mais? Mas isso aí está ótimo. Verso 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas. Opa, e aí? Aqui mostra a questão da ordem física das coisas, né? Deus criou todas as coisas, tudo começou por causa de Deus, né? E todas vieram a existir. Quer dizer, antes de Deus não existia nada. Diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este. Ontologia, definição do ser humano. Quem é o ser humano para quem Deus olha? Relacionamento, um Deus pessoal que se relaciona. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Concepção de epistemologia, é a palavra de Deus que o revela. O homem tem acesso à palavra de Deus. E ele treme, olha a resposta do homem, que Deus olha. Deus olha para o homem que é aflito e abatido. Por que esse homem é aflito e abatido de espírito? E treme diante da palavra? Se reconhece como pecador. Ele entende que é pecador, entende que precisa de Deus. É esse homem que Deus se relaciona. O soberbo, o arrogante, o que desconsidera que há pecado, o que desconsidera a revelação de Deus, Deus não quer. Percebe? Está aqui. Teísmo cristão. Muito simples. Não é um versículo fácil? Você teve dúvida? Foi difícil entender esse versículo? Pois é, são tais textos que devem orientar a nossa vida. E nós devemos ver baseado nisso. Eu tenho que ser este homem, ou mulher no caso, né? Eu tenho que ser esta pessoa que teme e treme diante do Senhor. Essa é a nossa cosmovisão cristã. Não há espaço para soberbos no meio dos filhos de Deus. E aqui a gente pode estender esse ensino, né? Por exemplo, se eu sei que Jesus resumiu os grandes mandamentos em 2, né, os mandamentos dos seus 10, pelo menos do decálogo, os 613 da lei de Moisés, ele resumiu em 2. Então, um deles é amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Então, isso vai me dar um entendimento para a filosofia de adoração e de louvor a Deus. Eu vou tocar para o Senhor com
com vontade. Né? Acho legal o irmão Eduardo, quando toca domingo, ele só falta quebrar o piano, mas eu acho tão lindo, porque ele toca, parece que ele vai morrer ali, né? E fica muito bonito. Botam nem o microfone atrás do piano, né? E às vezes você canta a Deus assim, não precisa você cantar gritando, é óbvio, né? Mas você canta com vontade, você pode cantar baixo, mas com vontade, não é verdade? Meditando sobre as verdades do Senhor. Amar a Deus, estou dando o exemplo do louvor, mas pode ser qualquer outro exemplo de como você ama ao Senhor. E o segundo mandamento é amar o próximo. Baseado nisso, eu não posso fazer nada com vocês, nem chatear vocês, porque eu estou prejudicando alguém por quem Cristo morreu. Estou deixando de amar meu irmão. Então, o cristão, ele prefere sofrer e ser maltratado, não por questão de baixa autoestima, não é isso. Pelo contrário, é porque ele é forte no Senhor, mas ele prefere sofrer e ser maltratado do que machucar uma pessoa. O cristão é pacifista. O cristão, então isso é a cosmovisão cristã, e isso deve estar no nosso pensamento de política, deve estar no nosso pensamento de economia, deve estar naquilo que nós vamos debater dentro das áreas de filosofia, quer seja ética, epistemologia ou outra coisa mais. Né? Isso deve nortear as nossas discussões. Obviamente a universidade joga tudo isso fora. Né? Ninguém quer saber disso, eles têm uma filosofia humanista para fundamentar o amor entre os homens, que na verdade não funciona. Né? Olha outro texto, Isaías 45, verso 7. E aqui Deus, a gente viu esse versículo nas mensagens sobre Abacuque. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então o Senhor é soberano sobre tudo, até sobre o mal. Então existe o mal. O mal passou a existir por causa do pecado humano, não por causa de Deus. Deus não é responsável pelo mal. Guarde isso. Porque quando chegar no deísmo, nós vamos observar que não existe bem nem existe mal para o deísta. Não existe, porque Deus criou todas as coisas, tudo é bom e o mundo não é caído. Não há concepção de pecado no deísmo. Entende? Lamentações 3:38, diz assim, Lamentações 3:38, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Acho fantástico esse versículo, a gente se queixa do mal, das dificuldades, das aflições, e até, assim, humanamente justificáveis. Até humanamente justificáveis, problemas sérios. Só que na ótica de Deus, não se queixe. Louve a Deus até pelos problemas. E preocupe-se com o seu pecado. Mais importante é você procurar vencer o seu pecado do que tratar das suas questões pessoais com relação ao mal que você sofre. Ainda em Isaías 45, verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro que ele dá forma? Que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Veja então que é o caco reclamando do artesão, né? Olha, você não está me fazendo direito, nem botou uma asa em mim. Não é um anjo, é um vaso, né? Mas tem a alça do vaso. Como é que você vai pegar um vaso com alça? É melhor do que pegar um vaso sem alça. Estão entendendo? E aí o vaso está reclamando com Deus. Isso aqui é uma comédia na Bíblia, é meio humorístico. Né? O vaso perguntando. Se alguém for fazer historinhas bíblicas em quadrinhos, podia botar um vaso lá perguntando para o homem que está fazendo o vaso. Tinha um irmão que fazia essas coisas, muito divertido. Pensando no teísmo cristão, o que é que esse versículo de Isaías 45, 9 revela? Nada? Pensando no teísmo cristão, né? Bíblia, o que é que esse versículo de Isaías 45, 9 revela? Força. Ok, o homem é responsável pelos seus atos, muito bem, e, consequentemente, ele deve entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal que acontece. Deus é o criador de todas as coisas, o homem deve se sujeitar ao seu criador, e você percebe aqui que, indiretamente, está pressuposto um relacionamento entre o homem e Deus, mesmo que seja negativo, o homem reclamando, mas há um relacionamento.
Então, elementos do teísmo cristão. Mas, passemos, esses versículos são, depois a gente pode voltar para alguns deles, mas passemos então para axiomas do deísmo. E o primeiro deles trata da realidade básica, a teologia, né? A concepção de Deus. Olha a concepção de Deus do deísmo. Um Deus transcendente. Até aí está tudo ok, né? Nós também cremos um Deus transcendente. Como primeira causa, nós também cremos nisso. Criou o universo, até aí tudo bem, né? Mas então o deixou funcionar por conta própria. O nosso Deus fez isso? Com essa declaração, ele acaba com o aspecto de soberania de Deus. Ele retira Deus do universo criado e joga Deus para longe. O deísmo hoje fundamenta o quê? O agnosticismo. Aqueles que creem que Deus realmente criou todas as coisas e que existe, mas que ninguém precisa ir atrás de Deus porque ele não quer se relacionar com o ser humano. Se ele quisesse, ele estaria aqui. Como ele não está, ele não quer contato com o ser humano. O deísmo vai dizer exatamente isso. Deus não quer se relacionar conosco. Deus não se revela a nós. Opa, acabou com a Bíblia. Deus não se revela a nós. A única forma de revelação, já adiantei, é a geral. Você conhece Deus pela ordem da criação. O deísta não nega que Deus criou. E assume que somente pela criação, pelas coisas materiais, você pode ter uma concepção de Deus. Obviamente, o Deus deísta não é o mesmo Deus cristão. Você já ouviu dizer, muitos cientistas eram crentes, né? Kepler e muitos outros. Eles eram deístas. Eles eram deístas. E o deísmo se confundia com o cristianismo. Em um dado momento, as coisas não eram tão claras. Eles criam num Deus, o cosmos. Eles criam num Deus uma essência, uma força, algo que realmente deu origem a todas as coisas, mas que não tem como ter contato com esta força, com essa causa motora da criação. Nós só podemos ter contato com a ordem criada e, a partir dela, deduzir como Deus possa vir a ser. Mas isso não nos interessa tanto, porque não tem como conhecer Deus de modo objetivo por meio da revelação criada. Mas então deixou funcionar por sua conta própria. Deus é, portanto, não imanente, não totalmente pessoal. Ele é transcendente, mas não é imanente. Viu Isaías 66, verso 1 e 2? Ali Deus é transcendente e é imanente. O que é ser transcendente? É um ser outro, completamente distante de nós na sua constituição. E o que é ser imanente? Ele vem e se relaciona conosco. Ele se revela ao homem, ele é imanente, ele age no nosso meio, ele recebe os nossos cultos de adoração a ele, e nós temos essa certeza fiados na sua palavra, que revela este fato, que nós podemos adorar a Deus, Deus vai receber tal adoração. Mas o deísta não crê num Deus imanente, não totalmente pessoal, não soberano sobre os assuntos humanos e não providencial. Deus não é soberano, ele não sustenta as coisas. É a ideia de o deísmo, ele é chamado uma cosmovisão do relojoeiro. Você já ouviu essa ilustração? Pois é. Deus construiu o relógio como um relojoeiro e foi embora. Deu corda e deixou. E o relógio está funcionando. O que mantém o universo são as próprias leis da física. Né? E a nossa ética deve ser baseada exatamente em tais leis. Você imagina, se nós formos aplicar esse pensamento tal e qual na realidade de hoje, a desgraça que não será? Não é verdade? Bem, então, para o deísta, Deus está distante, alheio e é alienado. Então, não interessa ir atrás de Deus, não importa. Veja como mudar a concepção de Deus como um Deus pessoal muda completamente o entendimento desta cosmovisão. E a ordem física? O cosmo, realmente, ele foi criado por Deus. É determinado, pois foi criado como uma uniformidade de causa e efeito em um sistema fechado. Nenhum milagre é possível. Deus criou, foi embora, abandonou a humanidade para viver aqui, e não há milagre.
esse pensamento deísta, ele foi sendo desenvolvido. Lembra, o deísmo ele foi do final do século XVII para o começo do século XVIII, e ele vai sendo desenvolvido até o século XIX, começo do século XX. E aí começam os estudos sobre a busca do Jesus histórico. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, você vai na livraria, aí tem um livro lá chamado O Zelota. Aí se você ler, você vai saber que esse livro trata de entender Jesus como um homem comum, que na verdade nunca foi Deus. Porque essa história de Jesus como Deus não existe. Universo fechado, não há milagre, não há ressurreição, não há Deus encarnado. Não existe a fé cristã, segundo este pensamento. Na verdade, a busca do Jesus histórico, fundamentado nesse pensamento, significa que o Jesus que tem nos evangelhos, ele foi criado pela igreja primitiva, a igreja do primeiro século, os apóstolos, que quiseram começar uma seita a partir do judaísmo. E houveram várias vertentes, a joanina, a petrina e a paulina, por exemplo, desta seita chamada o Caminho dos Nazarenos. E Jesus foi um líder, um zelote. Outros vão dizer que Jesus foi um guru oriental, que foi lá na Índia, em um determinado momento de sua vida, e quando retorna, ele traz ensinamentos maravilhosos. E é assim que as correntes pós-modernas vão explicar a Bíblia e o entendimento sobre o Senhor Jesus Cristo, baseados em quê? Num pressuposto que eles mesmos cunharam de que Deus não age dentro do universo. Deus não se revela, Deus não se apresenta. Mas por que eu tenho que crer nisso? Na verdade, eu não preciso crer nisso. Na verdade, quando eu pego estes pensamentos, essas filosofias, o deísmo, e coloco com a Escritura, quem tem maior peso de fidedignidade ao longo da história? A Bíblia, certamente. Mas são pensamentos para tentar destruir a Escritura, a palavra de Deus e a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Existe um instituto chamado Jesus Seminar, que é composto pelos acadêmicos talvez mais renomados do mundo, cerca de 78 eruditos, mundialmente consagrados, que eles produzem obras exatamente para apresentar quem é Jesus, da maneira que Jesus realmente nunca foi, óbvio, né? E eles procuram apresentar quem é Jesus. Você já assistiu aquele filme, A Última Tentação de Cristo? Nunca? Nem queira, não presta. Mas ele foi proibido no Brasil na década de 80, e é um filme que retrata Judas como o herói e Jesus como o fracassado. Nesse filme, Jesus não é apresentado como Deus. Ele é apresentado como um embuste, uma mentira, um covarde, né? O real criminoso, lá na Última Tentação de Cristo. É produto da busca do Jesus histórico. E isso aconteceu na década de 80, aconteceu no começo do século XX, acontece hoje. Você vai comprar um super interessante, está lá, Jesus existiu, né? Sempre eles botam essas, sempre no Natal, né? O mito de Jesus, né? O Jesus que você nunca viu. São temas para poder... E aí nós, infelizmente, às vezes, não preparados para esse tipo de debate, olhamos aquilo e temos a nossa fé abalada. Olha, se é super interessante, qualquer dessas abala a sua fé, e você considera ela uma autoridade, uma revistazinha, uma autoridade em relação à Bíblia Sagrada, sinceramente, está fraco mesmo, tem que se converter. Bem, então, essa é a ideia de universo fechado. O universo fechado trata disso. Deus não entra, não interfere, Deus não age, Deus é transcendente e ele não se torna imanente. Com relação... não vai. Aperta. Não quer ir. Travou. Bem, enquanto o Tito conserta, consertou? Ontologia. Uma coisa leva a outra. Não é? Então, visto que Deus é transcendente, os seres humanos eles são pessoais. Tudo bem. Fazem parte do mecanismo do universo. Eles são pessoais, mas como não se relacionam com Deus, eles são só uma engrenagem. Eles só são uma peça no universo que está acontecendo. E nesse sentido, não existe vontade de Deus, né? Não existe essa relação causa e efeito no sentido de que Deus é o orientador e provedor de todas as coisas. Simplesmente uma relação de causalidade física. Como o animal morre, você morre. Acabou.
Acabou. É assim. Nada extraordinário. Não temos qualquer relação essencial com Deus. Não há imagem de Deus no homem. Não existe isso. Somos criação de Deus, seres pessoais sim, mas imagem de Deus no homem não. Essa relação não existe para o deísta. Um bispo, François Fenelon, entre 1651 e 1715, ele destacou o maior problema do deísmo, pensando nessa questão ontológica. Os seres humanos perderam a sua capacidade de agir com significado. Se eu tiro Deus como imanente, o ser humano ele não tem mais sentido. Se ele é somente parte de uma ferramenta que está acontecendo, que foi programada e deixada de lado, se não há relacionamento entre o Criador e o ser humano, perde o significado da vida do homem. O homem não tem mais sentido. Por isso que aqueles que... Muito bem, Tito. Por isso que aqueles que não têm um relacionamento com Deus, eles procuram sentido na matéria, no dinheiro, né? Nos prazeres, em realizações pessoais, porque somente nesta engrenagem da criação é que ele vai encontrar sentido para a vida, trabalho. Porque é que muita gente, crente, né? Muitos crentes, chegam no final da vida, passaram a vida trabalhando, chega ali no fim, vai se aposentar, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Pensou. Né? Se essa pessoa me der a vida dela, eu digo o que ela faz, um aposentado. Primeiro eu boto para aguar a grama da igreja que está morrendo, né? Está aposentado, não tem o que fazer, aguar a grama. Pronto, não morre grama, já é né? Mas estou brincando. Pode ser missionário, não é verdade? Pode fazer discipulado, é ou não é? Pode fazer tantas coisas para o reino de Deus, mas a pessoa fica tão sem sentido porque parou de trabalhar e o que é que ela faz? Volta a trabalhar. Né? Porque ela precisa de sentido, viu? O que é cosmovisão? Então, a pessoa está numa engrenagem do sistema, da matéria, onde para ela ser gente é trabalhar. Homem, máquina. Ela não se entende como homem, imagem de Deus. Né? Muito bem, isso foi colocado na cabeça dessa pessoa. Esse bispo ainda disse: se não podemos reverter a ordem, então não podemos ser participantes, mas apenas nos cabe ser como marionetes. O universo fechado também no sentido de que o homem não afeta a ordem das coisas. Se o homem não afeta, isso pensando no deísmo, não estou dizendo que isso é verdade, estou descrevendo o sistema. Então, como o homem não afeta a ordem das coisas, ele é uma peça da engrenagem. É uma marionete. Isso acontece muito naquele pessoal que crê na força, no universo, né? E eu sou só uma ferramenta. Aí, a morte, quando eu morrer, o que acontece? Eu volto a fazer parte dessa força. Aí já entra um pouco mais nas questões esotéricas e de nova era. Ser um indivíduo possui personalidade. Se o indivíduo possui personalidade, deve ser do tipo que não inclui o elemento da autodeterminação. Ele não autodetermina suas ações. Elas acontecem frutos do acaso. Aí entra a questão do acaso aqui já no deísmo, porque não tem um Deus que governe todas as coisas. Relação causa e efeito, aí vem o acaso. Se vem o acaso, as coisas perdem sentido. Não é verdade? Se é por acaso. Então, não há motivação que guie o ser humano. Ele faz baseado em algo que não se sustenta. Aí vem um outro elemento do deísmo, a epistemologia. O cosmo, este mundo, é compreendido como estando em seu estado normal. Ele não é decaído ou anormal. Podemos conhecer o universo e, por meio de seu estudo, determinar como Deus é. Veja como isso é complicado. Se Deus é transcendente, criou todas as coisas e saiu, se Deus não se revela especialmente ao homem, e o conhecimento do homem é por meio da ordem criada, não há pecado. O universo não é caído. Deus criou do jeito que está hoje. Isso vai afetar a nossa ética. Por quê? Porque se não há pecado e Deus não cria nada mal, a teologia, Deus não cria nada mal. Tudo que ele criou é bom. Não houve queda, logo, tudo que tem hoje é bom. Então, dentro de um pensamento deísta, não há bem nem há mal. Tudo é bom. Não precisa de Salvador. Entende? Não precisa morrer na cruz. Não há condenação para ninguém. Essas religiões cristãs aí estão todas erradas. Né? Eu digo religiões cristãs porque tem a bíblica e tem a outra, né? Que não é cristã.
mas se diz. Então, o deísta, ele tem essa concepção de Deus. A partir do universo se concebe Deus. Então, nós não somos pecadores. Eu me lembro claramente, quando eu fui numa aula de mestrado, apresentar uma aula, e eu disse, pois é, a culpa do homem, a professora, não, Valnei, culpa não, responsabilidade. Não existe culpa. Isso é um pensamento deísta. Não há culpa. Você pode ser responsável, mas você não é culpado. Porque não há essa relação entre bem e mal e culpa. Não, de forma nenhuma. Você foi responsável por uma ação que se concebe como boa ou má, dependendo da cultura. Aí vem um antropólogo, olha como isso é forte. Lembra daquele filme do missionário, na conferência missionária? Só podia ser na conferência missionária, o filme do missionário. Lembra ou não do índio na tribo, matando, que foi chocante, né? Pois é, o antropólogo ele vai pensar exatamente dessa forma. Aquela ali é a concepção de verdade do índio. Então, você não pode entrar e mudar a concepção de verdade dele, porque não tem certo nem errado, nem bem nem mal. Deus criou todas as coisas e se é que o antropólogo vai crer em Deus. Hoje ele nem crê mais, pensando no antropólogo deísta, né? E aí vai lá, o índio mata e pronto. Não tem problema nenhum. É a ordem natural das coisas, a morte. A capacidade intelectual do homem, a razão, dá condições para a interpretação da realidade somente a partir da revelação geral, não havendo necessidade de uma revelação especial. E aí, se eu vou conhecer Deus e todas as coisas somente a partir da revelação geral, eu vou conhecer Deus a partir da minha razão. Aqui é a base do racionalismo. Então, a partir do meu juízo, do meu entendimento, é que eu vou ter concepções do mundo criado, de Deus, da religião e de todas as coisas. E aí, então, o humanismo começa a ser moldado aqui. A diferença entre o teísmo e o deísmo. Isso aqui é interessante com relação à epistemologia. No deísmo, Deus estava na natureza. No teísmo, Deus estava na história. Quando eu digo que Deus está na história, quer dizer que ele se revela na história humana. Quando eu digo que Deus está na natureza, eu estou dizendo que ele não se revela na história humana. Mas a partir do que Deus criou, eu posso ter uma sombra de quem Deus é. E olhe lá. Então, esse autor chamado Émile Berrier, ele disse, Deus estava na natureza e não mais na história. Então, o deísmo acaba com essa concepção de Deus se revelando na história. E já por falar em história, um pouco sobre a filosofia da história no deísmo. A frase. A história é linear, o deísta vai dizer, pois o curso do cosmos foi determinado na criação. Então veja que ele é muito parecido com o cristianismo nesse sentido. Há um começo, haverá um fim, e a finalidade imediata ali é a morte. O evangelho se torna uma republicação da religião da natureza. Os princípios de Jesus no evangelho reforçam elementos da natureza, nada mais do que isso. Deus não está nem um pouco interessado em homens nem em mulheres. Os indivíduos, eles não interessam para o Senhor. Ele foi embora e pronto. Ou seja, Deus não é bom. Deus não é misericordioso. Deus não é imanente. Deus não se relaciona com o homem. Deus não ama o homem. Deus não quer saber do homem. Deus existe. O deísmo não nega. Simplesmente Deus foi embora. Criou, foi embora e pronto. E o pior é a ética. A ética ela é restrita à revelação geral. Pelo fato de o universo ser normal, ele revela o que é certo. Então, pela ordem criada é que se percebe o que é correto. E aí você tem vários estudos sobre a coletividade, sobre os grupos sociais. Você percebe hoje até uma tendência muito interessante, que tem um pouco a ver com isso, são as pessoas que valorizam mais os animais do que as próprias pessoas. O animal quase que como um paralelo com o ser humano, no sentido do nível de afetividade. Você tem afeto por um bicho como você tem por uma pessoa. É um negócio assim interessantíssimo. E isso muitas vezes se dá baseado nesta concepção de ética na revelação geral. Então, eu vou entender o que é certo e errado baseado na ordem criada. Você tem um leão, que é o ápice da cadeia alimentar, e ele domina sobre os outros animais, vão ter sociedades que vão dominar sobre outras sociedades.
princípio, né, neodarwinista, e que fundamentou as práticas de quem? Hitler, na Segunda Grande Guerra Mundial. Ele foi coerente com a cosmovisão dele. Com relação à ética, esse é o ponto. Essas cosmovisões que não são cristãs, elas são incoerentes. Então, aí é uma incoerência do deísmo. Eles anulam a ética. Não há certo nem errado, nem bem nem mal. O pós-modernismo recupera isso também, é claro, mas de outra forma. E, nesse sentido, muitas vezes vão colocar como algo até cultural. Verdade é verdade dentro de uma cultura restrita. Entende? Então, dentro de uma determinada cultura, certos aspectos de violência pode ser verdade. Por exemplo, a gente já ouviu várias culturas onde as mulheres carregam as coisas pesadas e os homens vão atrás. Né? Aí alguns justificam, não é porque estão protegendo. Não, tudo bem, mas outras vezes não, é safadeza mesmo. Aí quer dizer, e isso é cultural. Em alguns momentos, lembra que o missionário disse, numa determinada cultura a mulher tem um filho e quem fica de resguardo é o pai. Né? Então, na verdade, os deístas são extremamente preocupados com a ética, na prática, mas no sistema deles, eles não delimitam o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, porque Deus não está presente. Agora, assim, polos opostos. Essas cosmovisões, umas foram influenciando outras. Você vai ver que o deísmo, depois vem o naturalismo. Ele está entre o teísmo e o naturalismo. O naturalismo é o que fundamenta o que a gente tem de marxismo, o que a gente tem de neodarwinismo. Tudo isso vem de uma filosofia natural. E depois vem o niilismo. E depois vem essas cosmovisões mais esotéricas, Nova Era e outras, de onde muitas vezes vem o espiritismo, ou as várias vertentes do espiritualismo. Então, os deístas e os espíritas, exatamente. Uhum. Mas hoje você tem esotérico cristão. Você tem hoje de todo jeito. Mas eu entendi que você quis colocar. Agora, penso eu que essa influência talvez não foi tão direta. E o Tiago tinha uma? Sim. Uhum. Sim. Sim. Isso. Uhum. Uhum. Sim. O feminismo hoje pode-se até dizer que é um tipo de cosmovisão. Né? Por quê? Porque ele orienta todo o pensamento sobre Deus, sobre o homem, sobre a sociedade, sobre a ética. E é uma falta de conhecimento no sentido, mas é a rejeição mesmo. Porque elas interpretam, os e as feministas interpretam a escritura como um texto machista. Exatamente por causa dessas designações, né, de submissão e tudo. Certa vez na universidade, tentando evangelizar uma colega, e ela disse, não, que se dizia cristã, e ela disse, não, eu não sou mais da igreja, porque eu vi que lá tinha uma lei
que protegia a mulher, lá na lei de Moisés, com relação à gravidez, só que essa lei estava do lado da lei que protegia os animais. Logo, a mulher está sendo animalizada, bestializada. Foi a conclusão dela. Né? Eu olhei, mas não tem outra forma de pensar, né? A gente não poderia entender que Deus é tão bom que numa sociedade machista, que na época era, né? Naquela época da lei de Moisés, você bota aí século XV antes de Cristo, as mulheres não tinham nenhum pingo de direito, nada. Deus está dando direitos para a mulher grávida, Deus está dando direitos e proteção para a mulher. Então isso é revolucionário para a época, mas ela leu anacronicamente, erro terrível, mas obviamente concordando com a ideologia vigente, tudo está correto, né? Mas se você fizer uma monografia defendendo isso, você vai tirar 0, entendeu? Porque é o que acontece. Eu já testei. Então, tirei 5. Aí refiz o trabalho, aí fiquei com 9,5. Não sobre esse texto especificamente, mas sobre o homossexualismo. Na minha ingenuidade, eu fiz uma especialização em cultura greco-romana, e aí eu fiz um trabalho, fonte 10, espaço simples, 10 páginas, né? Mostrando como não era incoerente a lei de Moisés ao condenar o homossexualismo. E tentando mostrar que a cultura greco-romana veio depois, e que essa lei veio muito antes da cultura greco-romana, e tá, argumentei usando o texto que o professor deu, fiz tudo. 5. Aí depois eles, não, refaça, tá bom. Aí eu fiz uma análise de um mito, Eros e Psique. Coisa fútil mesmo, só para dizer. 9,5. É academia, é um jogo, você está jogando. Então, jogue nas regras, aí quando você for doutor, pós-doutor, concursado, aí você coloca o que você quiser e ninguém pode lhe expulsar dali. Certo? Aí você vai ter mais efetividade naquilo que você prega, proclama. Uma frase interessante. Charles Baudelaire disse, se Deus existe, ele deve ser o diabo. Pensando na questão da ética. Se Deus existe, ele deve ser o diabo. Por que ele falou isso? Porque as coisas boas, o cristão não considera pecado, e se não existe nem nada mal nem bom, e Deus criou tudo, Deus deve ser o diabo. Esse foi o pensamento do Charles Baudelaire, um intelectual daquela época. Se tudo que for é certo, então não existe o mal. Não há distinção entre o mal e o bem. Esta é a postura ética do deísta. Então veja como isso fundamentou a pós-modernidade mais na frente. Foi um rompimento grande. Alguns nem consideram o deísmo como cosmovisão. Consideram o deísmo como uma transição do teísmo para o naturalismo. E esse percurso é para a gente entender como é que está a universidade hoje. Como é que estão os estudos hoje. Todos são fundamentados nisso aqui. Né? Algumas consideram... tem o elemento da morte. Eu coloquei aí? Coloquei. Se Deus existe, ele deve ser o diabo. Frase de impacto, né? E a morte? Não há sentido para se tratar da morte, pois desconsideraram a revelação especial, abriu-se o entendimento da morte como um final. A morte é o fim da jornada e acabou-se. Ok? Mas existem ainda algumas considerações interessantes sobre o deísmo. Ele exerceu influência entre o século XVII e o século XVIII no mundo intelectual da França e da Inglaterra. Então vejo que dominou o mundo, século XVII e XVIII, França e Inglaterra, dominou o mundo naquela época. O que tornou o deísmo, então, uma cosmovisão tão efêmera? A sua ética, a suposição de um universo normal e não decaído, tendia a implicar que, seja o que for, tudo que fosse era certo. Tudo que se faz é correto. Não há culpa, não há problema, não há pecado, não precisa de salvador, não precisa de nada disso. Na epistemologia, argumentado particular para o universal redundou em fracasso. Por quê? Todo conhecimento pressupõe uma teoria de generalização, porque ninguém consegue analisar todos os fenômenos, não é verdade? Por que é que você tem problema com gramática da língua portuguesa? Porque a língua ela é eminentemente falada. A gramática que vocês estudaram é um recorte da língua falada, um recorte cristalizado. Que hoje você já nem fala como está aquela gramática. A gramática ela sempre está remontando um passado que aconteceu. E, consequentemente, ela é atualizada porque a língua é atualizada. Quando você pega uma gramática, você tem as regras gerais, não é isso? E um monte de exceções. Porque os fenômenos são tantos
que não tem como dar de conta. Você generaliza, cria regras para ajudar no estudo e bota as exceções. Isso é com tudo. Então, o deísmo se propunha, na epistemologia, analisar o particular. Por quê? Porque não tem regra universal geral. E aí eles não conseguiram dar de conta do conhecimento. E na questão ontológica, com relação à natureza humana, a significância humana e o determinismo mecânico são incompatíveis. O homem ter significado na vida e, ao mesmo tempo, este homem se entender como apenas um mecanismo do universo, apenas um mecanismo, ser apenas uma engrenagem. O seu propósito no universo talvez foi, digamos, ter filhos. Pronto, acabou. Você viveu só para isso. E o seu filho foi um grande cientista, pronto, já sua função foi essa. É como se você fosse somente um mecanismo e nada mais. Aí o ser humano começa a pensar, qual é o meu sentido? Por que eu existo? O deísmo não responde essas questões. Qual a minha função aqui? Não, você é só uma porquinha. Não no sentido de sujeira, porca, engrenagem. Você é uma arruela, alguma coisa assim. Ok? Os cientistas modernos, hoje, eles têm abandonado a noção do universo como um gigantesco relógio. Hoje, os deístas abandonam essa concepção, que foi a analogia, a ilustração que o deísmo usou. No entanto, alguns ainda guardam no seu coração um certo tipo de deísmo. Albert Einstein, como eu falei, vê uma força superior em ação no universo, por trás que coordena todas as coisas, e não nega que o mundo foi criado. Então, ele tem um princípio deísta. E o próprio Stephen Hawking considera que as leis da física são Deus. É uma forma de deísmo, embora ele nunca vai dizer que é um deísta. O deísmo, o agnosticismo, o naturalismo, todos estão em estreita relação. E algumas implicações finais. Não havendo um Deus pessoal bondoso e amoroso para se relacionar, como o deísmo propõe, então acabou toda a nossa fé. Não é verdade? Nós deixamos realmente de crer. Se crermos nisso, vamos deixar tudo que a Bíblia considera e concorda. E lembre-se, no dia que você estiver na universidade ouvindo aulas sobre isso, com um homem muito inteligente, geralmente vai ser uma mulher muito inteligente hoje em dia, Os homens não estão mais na universidade. Então, salvo raras exceções, não se assuste. Não se assuste, você já sabe que ele está seguindo pressupostos que outros falaram e que eles tomaram como verdade, e que necessariamente não são verdade. Se você comparar com a Bíblia, ela é muito mais excelente e superior a tais verdades. O deísmo também anula a revelação especial de Deus. A Bíblia, e qual é a outra revelação especial de Deus? Além da Bíblia? Não tem outra? A criação é geral. Jesus foi a revelação especial de Deus, O próprio Deus feito carne. Então Jesus ele não revelou nada, segundo o deísmo. Perdeu o sentido, A razão humana tornou-se o fator orientador para conhecer Deus e todas as coisas. É a razão humana. Isso promove o quê? Na ética. Soberba. O homem acha-se a medida de todas as coisas. É a base do humanismo. Lembra de Isaías 66:1? Deus se relaciona, mas ele se relaciona com o homem quebrantado, o homem contrito, o homem que teme a palavra de Deus. Esse versículo, ele derruba toda e qualquer forma de deísmo e de outros que nós vamos estudar ainda. O esvaziamento da ética ao rejeitar o mundo, um mundo não caído, acaba com toda a ideia de mal. Então, se não há mal, o que é que existe aí que a gente enxerga? Os assassinatos, Se não há mal no mundo, as violências, as guerras, a fome, a desunião. O que é isso se não é mal? Por isso que o deísmo não se sustentou, porque ele era incompatível com aquilo que ele dizia ser. Aí vem o naturalismo, que é uma outra cosmovisão, uma das que mais fundamenta as ciências naturais, o nome já está dizendo, E a ideia do naturalismo, vamos ver em outro momento, o naturalismo vai nos mostrar, acho que eu já apresentei para vocês, Isso também, devia ter passado,
Ficou bem organizado. E pronto, as implicações. A ideia é que depois do deísmo, o naturalismo vem para tentar responder algumas questões, só que piora. No entanto, o naturalismo hoje ainda é uma filosofia muito forte, uma cosmovisão muito forte, que ampara a maioria das ciências naturais, de modo que afeta diretamente o teísmo cristão. Mas isso deixamos para um outro momento. Então, foi mais palestra do que propriamente sermão, não é verdade? Mas é necessário ser assim, você começar a perceber e refletir. Isso aqui é só uma pincelada sobre o deísmo, e o naturalismo realmente vai ser mais significativo para os problemas que nós enfrentamos. Alguma pergunta? É sempre bom termos perguntas. Nenhuma? Ou dúvida? Eu não entendi. Muito bem. Todos entenderam tudo. Vamos passar um teste. Pastor Bruno trouxe a provinha. Porque só funciona assim, né? Não é brincadeira. Vamos orar então, pedir que o Senhor nos abençoe e vamos tentar viver uma vida sincera diante do Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai amado, pela bênção de hoje. Obrigado por estarmos aqui investigando não somente a Tua palavra e um resumo, ó Pai, da nossa fé, como também observando cosmovisões que interferem e atrapalham nas nossas decisões práticas do dia a dia. Tudo isso eu te peço e agradeço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a perceber as falhas e a sermos coerentes com a nossa fé. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.